onde nós vamos conversar sobre as formas e a avaliação da celulite. Então, olha, as lesões da celulite, elas são essencialmente assintomáticas, ou seja, elas não têm sintomas, porém, em um grau avançado de celulite, os sintomas como sensação de peso e dor podem ocorrer nas áreas afetadas. Por quê? Porque já tem ali um comprometimento do sistema nervoso também. E aí, como manifestações clínicas da celulite, a gente tem principalmente, né, a pele flácida, que é tipo de colchão. Então, a gente começa, se a gente olhar para essa imagem que tem aqui, a gente vê que tem alguns locais que a gente tem uma compressão e alguns locais que a gente tem uma elevação aí da superfície, né? E segundo, a gente tem o aspecto casca de laranja, devido às tumeferações da epiderme e da dilatação aí do folículo. Então a gente começa a ter essa aparência que a gente chama, né, popularmente como casca de laranja. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem, que é onde está circulado aqui, olha, é um exemplo de uma celulite, né, que na verdade foi causada por um trauma de injeção, tá? E aí a gente percebe, se a gente olhar aqui na imagem abaixo que eu coloquei para vocês entenderem que aqui nessa região do glúteo, as linhas de Langerhans, elas são perpendiculares, né? Elas estariam mais ou menos aqui em uma angulação de 30, 60 graus, né? E se a gente olha aqui para essa imagem, ela é horizontal. Então, essa lesão aqui, ela foi causada por trauma. Ela não é uma celulite que foi causada por um problema vascular, linfático e tudo mais. Não, ela teve um trauma nessa região que provavelmente causou uma fibrose, né? Ela deve ter sentido aí por algum tempo que essa região ficou bem endurecida e aí deixou essa lesão aqui no local por um trauma. Então, aqui tem uma imagem que nitidamente é uma celulite flácida. Obviamente que tem algumas aqui, né, algumas regiões que a gente vê que tem um acometimento maior, mas olha esse outro lado que está elevado, a aparência da celulite, ela é melhorada. Então esse é um dos testes, né, que depois clinicamente a gente pode fazer, que é a elevação da pele para ver se essa celulite ela melhora, né, se ela desaparece ou não, ou se ela tem uma leve melhora, porque provavelmente nessa região é muito comum que nós mulheres desenvolvamos, né, que a gente desenvolva nessa região flacidez. Por quê? Gravidade, jogando tudo para baixo. Essa região é uma região onde tem uma dificuldade aqui de circulatória, dependendo aí do dia a dia da mulher, se ela fica muito sentada, tem uma compressão maior nessa região, e aí tem um acometimento do sistema linfático. Então, tudo isso a gente tem que avaliar no dia a dia da nossa paciente. Aqui, né, a gente tem na imagem, olha, a primeira imagem sendo um exemplo de celulite compacta, a gente percebe que é um tecido mais endurecido, e na segunda imagem, nitidamente, né, uma pele que sofreu aí, talvez uma questão aí de aumento e depois diminuição de tecido adiposo, pós-gestação ou pós-obesidade, ou mesmo uma predisposição genética, e a gente vê aí uma pele bem flácida, que mostra a aparência da celulite, né? Ela tem esse aspecto celulítico. E aí aqui a gente tem uma imagem, né, para vocês verem. Lembra que eu falei para vocês que a aparência da celulite, ela vem de acordo com as linhas de Langerhans em relaxamento? Olha aqui a disposição desse aspecto celulítico nessa região aqui trocantérica dessa mulher, né? Então a gente tem aqui, olha, essa aparência da celulite, que provavelmente seja uma região flácida, né? E aqui já uma condição aqui de uma celulite compacta. Então a gente consegue visualizar aqui duas formas em uma única pessoa, né? Em uma única região. Então tem celulite compacta e tem também celulite flácida. E aqui já na segunda imagem, é muito característico
a mulher que tem a celulite edematosa ter essa aparência, né? Ela é bem ondulada, olha, em toda a coxa, principalmente na região anterior da coxa, tá? A gente tem esse aspecto. E aí, então, ela vem aqui junto, a gente consegue perceber um edema muito grande no local. Esse é o tipo da celulite que uma drenagem, ela faz muito efeito. Às vezes eu nem preciso ficar fazendo muitos recursos, várias coisas. Uma drenagem muito bem feita já melhora muito esse aspecto da celulite dessa mulher. A gente percebe que quando a mulher passa por esses períodos, a gente tem um agravamento aí da celulite. Então, é por isso que esse hormônio, né, que é o estrogênio, ele é muito citado aí como sendo um hormônio que propicia o surgimento da celulite. Então, a mulher, quando ela tem a primeira menstruação, né, tem a fase da menarca, a gente tem o surgimento das primeiras celulites. E aí, depois, se a mulher ela engravida, a gente tem um pico desse hormônio, e aí a gente começa a ter mais surgimento de celulite. Ou se a gente está ainda num período menstrual, a gente também consegue visualizar mais esse aspecto celulítico. Ou ainda, mulheres que fazem uso aí de anticoncepcional por reposição aí desse hormônio, né? A gente tem reposição do estrogênio, a gente tem também uma piora da celulite. Então, todas essas questões sustentam a hipótese do estrogênio estar envolvido na piora, né, e na formação da celulite. Então, a gente consegue perceber quanto presente esse hormônio nos traz, né? Mas ele também dá todas as características da mulher. Então, a gente não pode reclamar muito. Porém, que ele está envolvido aí com a piora da celulite, isso é muito evidente.